Oi, estou aqui de volta no canal Georreferência. Finalmente estou aqui na minha cidade com o André Fraga, secretário de Cidade Sustentável e Inovação. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar. E por que essa gestão do André Fraga, do ACM Neto, essa gestão atual em Salvador tem focado tão fortemente nessa bandeira ambiental, indo até em contramão do cenário político brasileiro? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende da hora que a galera vai ver no YouTube, né? De qualquer maneira, de fato, é um grande desafio fazer com que essas ideias que a gente traz se transformem em políticas públicas, sejam implementadas, sejam executadas. O poder público, a gestão pública, ela é muito desafiadora nesse aspecto, porque ela possui diversas travas que foram pensadas para impedir, por exemplo, a corrupção, que foram pensadas para impedir coisas erradas, mas que ao mesmo tempo acabam também reduzindo a capacidade de inovação dos gestores, a capacidade de articulação, de fazer que coisas aconteçam. A gente tem feito um esforço muito grande desde 2013 para tirar do papel boas ideias, para tirar Salvador aí de um período que a gente não gosta nem de lembrar, antes de 2013, onde a cidade não tinha nenhum tipo de gestão para a sustentabilidade, gestão para a agenda ambiental, e fazer com que Salvador tenha uma série de programas e projetos, como você acabou de citar aí no começo, né? Desde programas menores, mais simples, né? Como, por exemplo, até programas como as hortas urbanas, o Delivery de Mata Atlântica, que são programas relativamente mais simples, mas que têm um poder de transformação muito grande, até, por exemplo, estar em redes internacionais como o Cidades Resilientes da Fundação Rockefeller, está no C40, no ICLEI, né, se transformando não só como referência aqui no estado, na região Nordeste, no Brasil, mas também em alguns programas ser referência internacional. Isso para nós é um grande legado que a gente deixa, uma grande alegria, e todos esses programas, eles, como você falou, né, começam e terminam. A gente sabe como ele vai começar, a gente só começa quando ele está super bem planejado, sabe como ele vai começar, sabe quanto ele vai custar e sabe como ele vai terminar, se de fato tiver um término, né? Tem programas que são perenes, que vão continuar aí durante muito tempo. Então, é um desafio permanente. A Prefeitura ACM Neto nos deu essa missão e nos permite trabalhar de forma muito tranquila, muito aberta, muito livre, no sentido de pensar as ideias, levar para que ele diga se está certo, se está alinhado, se não está alinhado. A Prefeitura tem um programa de planejamento estratégico, né, assim como o Salvador 360, o planejamento estratégico são os dois principais norteadores da nossa gestão. Até 2020 nós temos tudo planejado, a gente sabe o que a gente vai fazer, o que não vai, o que vai ser entregue, o que não vai. Coisas novas podem entrar, podem, mas o que a gente já assumiu de compromisso a gente vai entregar. Então, fazer gestão dessa forma mais profissional permite que a gente consiga reverter aquele ponto que eu citei, né, das travas que a gestão pública nos coloca no dia a dia, nos percalços, que a gente está bem azeitado, bem estruturado, bem articulado, bem organizado, e os projetos avançam. Sei que o seu foco é o município, a sua gestão é municipal, mas por saber que você também é engenheiro ambiental, por já conhecer artigo seu publicado no jornal, saber que você tem uma visão interessante, no meu ponto de vista, politicamente falando, eu queria que você pusesse aqui a sua opinião sobre alguns pontos polêmicos em relação à gestão ambiental no cenário da Bahia. Por exemplo, a gente sabe que tivemos aí uma liberação de RIMA para empreendimentos turísticos na zona costeira, e aí, na área ambiental a gente sabe que é a área mais frágil, né, que mais deve ser aí protegida. Tivemos a liberação do licenciamento por parte das prefeituras, na maior parte do estado, sabendo aí que a gente tem um corpo técnico ainda um pouquinho fragilizado para obter essa responsabilidade tão grande de licenciar empreendimentos aí do governo do estado. Tivemos também algo que foi que hoje está sendo muito polêmico aqui na cidade, que inclusive eu vejo na contramão sendo muito discutido esses seminários que a prefeitura tem promovido. Isso não tem sido explicado pela prefeitura, são técnicos de diversos locais, de cenários internacionais diferentes, mostrando que o que a gente deveria fazer é valorizar o rio e não canalizá-lo, como está acontecendo ali em Jaguaribe. Eu estou sendo um pouquinho extremista ou não, a gente tem que se preocupar mesmo com isso?
só a questão, o econômico aí tem que estar ligado também com o ambiental, social. Qual é a sua visão sobre? Bom, você falou vários temas aí, acho que é claro que todos eles são essencialmente importantes quando a gente lida, só que tem algumas diferenças, né? Por exemplo, quando você fala da agenda de licenciamento, essa é uma agenda que está permanentemente sob ataque, né? Você tem uma lei geral de licenciamento agora que está rodando lá no Congresso, está sempre tentando mudar a forma como o licenciamento deve ser feito, gente querendo flexibilizar, gente querendo, né, deixar mais duro ainda. Enfim, é algo que não é fácil de encontrar um meio termo, né? Porque ninguém quer ceder nem de um lado nem de outro. Eu faço parte, além de ser secretário, que eu sou o coordenador nacional do Fórum CB27, que reúne os secretários de capitais do Brasil, são 27 secretários e secretárias. Por ser do CB27, eu também integro a Comissão Tripartite Nacional, que é uma comissão que envolve o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Então lá, por exemplo, um dos debates é essa lei de licenciamento que está querendo flexibilizar, enfim. A nossa posição é que o município precisa sempre ter voz no licenciamento. Então, se vai, por exemplo, um EIA-RIMA para uma área costeira, se tiver dentro do município, o município achar que deve ter EIA-RIMA, vai ter que ter. Não basta uma lei federal ou uma lei estadual dizer o contrário. Se o município quiser deixar a legislação mais rigorosa, ele tem o direito, e é assim que a gente tem defendido até para preservar, né, o que a gente considera coisa do impacto local, etc. Então, essa é uma briga permanente, o que é impacto local, o que não é, o que o município licencia, o que o município não licencia. Por mais que a gente saiba que em alguns municípios o corpo técnico seja deficitário, deficiente, é importante que os municípios assumam para si parte dessa legislação, dessa gestão ambiental. Porque no município que a vida funciona, é lá que acontece. Acho que os governos estaduais eles têm sim a obrigação também de licenciar grandes projetos de infraestrutura que tenham um impacto de fato significativo no Estado, mas é importante que os municípios tenham uma relação e se conectem a essa agenda, porque não dá para o Estado pensar um projeto como, por exemplo, o metrô de Salvador. Eles tentaram, o governo do Estado tentou fazer um licenciamento direto pelo Estado, sem ouvir o município. Então, isso, na nossa opinião, é equivocado. O município precisa ser ouvido nesse projeto. Por isso que nós colocamos uma série de compensações. Por exemplo, toda a vegetação que está sendo plantada ao longo do projeto do metrô foi uma obrigação que a prefeitura impôs, porque o governo do Estado não tinha colocado esse tipo de compensação. Tudo isso, se de repente o município não fosse ouvido, talvez a gente só foi ouvido porque na hora de tirar o alvará de construção, não a licença ambiental, o alvará de construção, nós colocamos essas exigências. As pessoas às vezes não sabem, está vendo lá funcionando, mas foi uma exigência do município. Assim como outras exigências que nós temos insistido para que eles possam fazer para minimizar o impacto de um grande projeto como esse. Com relação à questão dos corpos d'água, dos recursos hídricos, sem dúvida nenhuma essa é uma agenda essencial para as cidades, né? Todo mundo está tratando de uma maneira diferenciada isso. Hoje, inclusive, mais tarde, nós vamos ter uma reunião no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que o tema vai ser recursos hídricos e saneamento. Convidamos a Embasa, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, o Ministério Público, a Arsal, a Fundação Manuel Ferreira, para a gente debater esse tema, porque a gente considera que a relação com a Embasa hoje é muito ruim. A Embasa não apresenta um plano de investimento para a cidade. Os projetos, e aí em alguns casos até projetos municipais, eles não estão muito dialogando com essa nova dinâmica que o planeta tem, que as cidades têm colocado. Então a gente quer alinhar esse tema. Nós vamos fazer, por exemplo, uma intervenção no Manedendê, que é uma intervenção muito bacana, de recuperação de toda a bacia hidrográfica, inclusive reativando o rio. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de trabalhar uma bacia hidrográfica também mais para a rede que deságua na região costeira, para que a gente despolua o rio. Mas a gente tem projetos como o próprio Jaguaribe que, de fato, não são tão bonitos, diríamos, de se ver. Sobre o Acordo de Paris. Tem uma notícia aqui. O prefeito Assemineto e o embaixador da União Europeia no Brasil assinaram aqui em Salvador, em 2017, o Pacto Global das Prefeituras para a Solução em Clima e Energia. O compromisso que prevê ações de sustentabilidade e está relacionado ali ao 6º eixo do programa 360 graus. E a gente tem aqui, com informações do governo federal, que o Acordo de Paris determina que os países envolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima e adaptação em países em desenvolvimento.
Com a contribuição nacionalmente determinada, o NDC, o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Então, com essa informação, o que eu me questiono? Dentro desse eixo 360 graus, a gente sabe que houve aí um movimento, um recurso, não sei explicar muito bem, de 3 bilhões de reais para investimento em programas de desenvolvimento da cidade. Um dos eixos é o sustentável. E eu fico me perguntando, com esse evento que ocorreu, da assinatura, se isso tem relação com o Acordo de Paris, com essas notícias que têm sido veiculadas, e o que Salvador tem feito para contribuir. O Acordo de Paris ele trouxe pela primeira vez aí a perspectiva das cidades, né? Nenhum acordo internacional de clima trazia, por exemplo, o reconhecimento do papel das cidades. Eram sempre acordos que eram feitos com governos nacionais. Então, o Brasil, com os Estados Unidos, com a China, mas não as cidades em si. Então, há um grande movimento de cidades que vem se consolidando ao longo dos últimos anos. Em Paris, ele teve um papel fundamental, né? Lá em Paris, no Acordo de Paris, você vai ter lá um parágrafo falando do papel das cidades. O que significa dizer isso? Significa dizer que há o reconhecimento da forma, do papel e da função que as cidades exercem, tanto para o mal, mas o papel que elas podem exercer para a transição para uma nova economia, para uma melhoria na relação do planeta com as mudanças climáticas. Isso foi muito importante porque você passa então a ter uma série de políticas públicas e programas internacionais focados na adaptação e mitigação das mudanças climáticas nas cidades. E aí como é que a gente conecta isso com Salvador, por exemplo? Quando o prefeito assina aquele compromisso, você citou aí, que foi um compromisso do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, ele já é uma consequência do Acordo de Paris para as cidades. Esse Acordo de Paris, então, começa a chegar nas cidades, e aí o que o Pacto diz? A cidade que tiver um acordo voluntário, um pacto voluntário, que tiver dentro do pacto vai ter que fazer algumas ações, que é fazer um inventário da cidade, fazer um plano, definir metas de redução, definir a adaptação da cidade para as mudanças climáticas. Isso tudo, a gente dentro do 360 tem, por exemplo, uma ação que é preparar o plano de mudanças climáticas, além, óbvio, do plano de resiliência. Então, você vê que o Acordo de Paris foi feito cá em cima e a gente aqui na ponta está trabalhando para implementá-lo também. Não vai depender só do país, não vai depender só do Estado, as cidades também vão exercer. Na verdade, as cidades têm feito muito mais do que muitos países, né? Se você pegar informes, por exemplo, só das cidades do C40, que são 90 cidades, a gente já contribui mais com a redução das emissões e com a adaptação do que muitos países aí que falam muito nas grandes conferências, mas na prática fazem muito pouco. Então, o papel das cidades e o papel que Salvador está desenvolvendo é esse. Por exemplo, quando você fala da ampliação significativa que a cidade teve com toda a malha cicloviária, quando você fala da mudança na motorização dos ônibus, que hoje a maior parte roda com Euro 5, quando você fala do programa de arborização que a gente tem feito na cidade, a implantação de novos parques, quando você fala, por exemplo, também da possibilidade de programas como o IPTU verde, o IPTU amarelo, de incentivar energias não renováveis, quando você fala da PPP que deve estar vindo aí para a iluminação pública, transformar toda a iluminação da cidade em LED, tudo isso tem um impacto, por exemplo, na emissão e na adaptação das cidades à mudança climática. Então, esse é o papel que o Salvador está exercendo e que está ajudando a trazer aí essa perspectiva das mudanças climáticas, que é um tema que muitas vezes o cidadão não consegue conectar com a vida dele, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, você pega os verões estão ficando cada vez mais quentes e a Lagoa dos Patos, que é sempre uma polêmica na cidade, todo ano a lagoa seca e todo ano é a mesma polêmica, a prefeitura, você tinha poços lá, prédios puxando água durante 30 anos de poços artesianos, a lagoa sem ter como se alimentar das águas subterrâneas e um verão mais quente, acontece o que? A lagoa seca. Isso é um impacto das mudanças climáticas na cidade que as pessoas muitas vezes não conseguem conectar.